Aqui, quando a gente entra na ferramenta, a primeira coisa que a gente vê é uma visão geral da solução, tá? Aqui a gente já mostra a planta do cliente, tá? Que é configurável, o cliente vai lá, vai desenhar, pegar o layout 2D, 3D que tem, colocar aqui e posicionar suas máquinas aqui na fábrica, né? E aqui a gente já consegue ter uma visão sobre qual é o estado em tempo real dessa máquina. Então aqui, torno CNC1, né? 13 minutos operando, né? Ó, acabou de mudar o estado, inclusive, no nosso simulador aqui. Entrou numa parada não justificada, né? O equipamento parou lá na fábrica, o operador ainda não disse o motivo. Ele está lá, atuando, daqui um pouco ele vai entrar com esse motivo ali na fábrica, né? Então, isso aí a gente vai testar, né? Ó, inclusive acabou de mudar agora, guardando instrumento de trabalho, tá? Então, isso aqui é um pouco da percepção dessa jornada online da plataforma, né? O operador está lá na fábrica, está fazendo o trabalho dele, está fazendo os registros pelo coletor de dados, e aqui a gestão consegue acompanhar isso tudo em tempo real, tá? Tanto o status de cada um dos equipamentos, quanto também aqui numa visão geral da planta, qual é o OE dessa planta, que o Marcelo acabou de explicar todo o conceito, né? Nesse exemplo de hoje, né, está em 63% OE, com 71% de disponibilidade, 97% de performance e 91% de qualidade, tá? Aqui, além do OE, em tempo real, a gente também consegue ver, né, a nível da planta, ver cada uma dessas máquinas, né, como é que está o OE de cada uma delas. A gente vê o torno convencional está em 74%, a injetora em 67% e esse torno CNC em 49%. Eu já sei, olha, o torno CNC está em 49%, é o que está com mais baixo OE aqui, por exemplo. A gente tem a oportunidade de entrar nele, tá? E avaliar também como é que está o torno CNC hoje, né? Então a gente vê que ele, nesse momento, está guardando instrumento de trabalho, né? Instrumento, um dispositivo lá na fábrica, é a parada apontada pelo operador. Aqui a gente consegue ter uma visão do OE hora a hora, da produção registrada hora a hora, coletada lá na fábrica, o OE dessa máquina, e aqui as principais perdas que ela está tendo, né? Nesse caso, perda de disponibilidade, que está em 40%. O principal motivo foi uma parada não justificada, e depois aguardando manutenção, a manutenção corretiva e outras paradas apontadas, tá? Essa daqui provavelmente em algum momento o operador vai marcar. Não temos perda de performance hoje, inclusive está trabalhando acima do ritmo, né? E qualidade foi apontado problemas de dimensional aqui, né? Acima do especificado. Aqui a gente vê que o proporcional a 6 minutos, ele perdeu de qualidade aqui, né? Também conseguimos ver que foram 8 unidades registradas, tá? Olhando um pouquinho a jornada do operador, eu trouxe a outra tela, que é a tela do operador aqui, tá? O operador, quando se autentica no sistema, ele tem uma visão das máquinas que ele tem acesso, e aí ele vai acessar, por exemplo, o torno CNC aqui, né? Então, na visão do operador, ele tem já o indicador dele, cadeia de ajuda é um módulo futuro que vai vir agora no último trimestre desse ano, e aqui a parte dos status que o operador vem apontando, e aqui embaixo a fila de ordem. Nesse caso, só tem uma ordem de produção para esse equipamento fabricado, tá? Momento, tá com esse motivo de parada. O gateway, né, que o Marcelo estava comentando, é esse equipamento que está aqui na minha mão, né? Opa, aqui, tá? Esse equipamento que é instalado lá na máquina e nos dá o sinal em tempo real. Por exemplo, quando a máquina volta a operar, o sinal vem da máquina para o gateway e a gente percebe, né, a experiência que a gente tem aqui no sistema. Vou simular esse sinal chegando aqui para nós. Ó, acabou de entrar a máquina em operação. Então, todos esses dados são coletados automaticamente por esse equipamento aqui, tá? E quando para, por exemplo, né, vou fazer um registro de parada. Digamos que o gateway coletou a parada, né? Automaticamente entra em parada não justificada e o operador, né, pode vir aqui e trocar esse motivo de parada, identificando uma parada, por exemplo, aguardando, por exemplo, material, ou aguardando um manutentor, por exemplo, aguardando manutenção, tá? E assim ele identifica os motivos de parada no sistema, tá bom? A parte de apontamentos da ordem, aqui ele deu play nessa ordem de produção, essa ordem está em execução. A qualquer momento ele pode pausar ou finalizar essa ordem de produção. Até o momento ele fabricou 17% dessa ordem. E essas peças estão sendo computadas automaticamente pelo dispositivo IoT. Está coletando essa informação de forma automática da máquina e está registrando aqui, né? Então a gente consegue ver todos os registros que aconteceram.
os dados sendo coletados automáticos, dados manuais também, né, que eu simulei aqui, apontamentos manuais do sistema, e os dados coletados automaticamente pelo sensor IoT, tá? Aqui, por exemplo, qualquer momento o operador, por exemplo, pode detectar, olha, está um pouco abaixo essa produção, sei lá, por algum dado que o sensor não conseguiu pegar, por algum ponto, ele pode vir aqui, inclusive, corrigir esses apontamentos, vir aqui, apontar mais, sei lá, 6 peças, né? Acabou de apontar mais 6, a barrinha atualizou. Esse registro a gente consegue visualizar aqui. Ah, ó, 6 unidades que eu acabei de apontar de forma manual no sistema, tá? Todos os apontamentos podem ser editados, né? Excluídos, fazer a manutenção que precisar. O operador tem acesso a isso. E a parte de refúgio também pode vir aqui e apontar tanto pelo mais e o menos aqui, né? Quanto vir aqui nesse ícone e apontar, por exemplo, 3 itens não conforme, identificar um motivo, por exemplo, dimensional abaixo do especificado, né? E pronto. Ao confirmar, acabou de lançar mais 3 refugos, tá? Essas informações todas estão sendo calculadas para o sistema e os indicadores principais sendo atualizados a cada 15 minutos, tá? E apresentado em todo o sistema. Então, essa é a jornada do operador aqui no coletor de dados. E por último, a gente tem a jornada de análise de dados, que o Marcelo comentou um pouco durante a apresentação dele, que a gente faz através dos relatórios, eu já deixei alguns abertos, né? Então, o OAE, por exemplo, a gente consegue visualizar o OAE, todos os fatores, né? Disponibilidade, performance, qualidade, OE, chip também, né? Dá uma visão mais ampla. E também os fatores, né? Quando o Marcelo mostrou aquele gráfico do uso do tempo, a gente tem todos eles aqui detalhado também. Eu deixei alguns aqui disponíveis para a gente avaliar. Por exemplo, o tempo disponível desde o início do dia 27, que é hoje, né? Essa é uma máquina que nós temos configurados que o turno de trabalho dela começa às 7 da manhã. Então, das 7 da manhã até agora, ela teve 3 horas e 16 minutos de disponibilidade. Tempo trabalhado dela, 2 horas e 46. A perda de disponibilidade foi de 29 minutos para esse equipamento, né? Perda de performance foi equivalente a 23 minutos e a de qualidade 10 minutos aqui nesse cenário, tá? Tem todas essas informações. Todas essas informações podem ser avaliadas do dia, da semana, tá? Do mês, tá? Período maior, período menor. Então, esses dados estão todos disponíveis aqui para análise e os dados também podem ser exportados para Excel, tá? No formato CSV ou no formato Excel mesmo, tá? Aqui, e abrir o Excel aqui, tá? Então, estão todos os dados disponíveis aqui para tirar análise, tá? E complementar essas informações. Também temos outros dados, né? Por exemplo, analíticos de status aqui. Aqui a gente consegue ver o histórico do status de cada um dos equipamentos, tá? Aplicar filtros, fazer a análise que a gente precisar, tá? É interessante aqui, ó, por exemplo, a gente consegue ver, ó, da meia-noite até as 7 da manhã, né? Tá aqui o status que estava operando essa máquina, das 7 às 8h49 e 16, 8h49 e 16 até as 9h17, estava aguardando instrumento ou dispositivo, né? Então a gente tem a cada, né? A gente comenta, né? A gente não perde um segundo da máquina aqui, né? Então a gente tem o log completo dos registros do que aconteceu em cada um dos equipamentos. Esses dados, além de exportar para Excel, fazer análise, vocês podem fazer análise aqui pela própria plataforma. Aqui eu deixei um exemplo de uma análise, né? Do relatório de status. Você pode estar fazendo, por exemplo, analisando quais são os status que mais acontecem por cada um dos equipamentos. E esse tipo de análise é muito fácil de fazer. Você pode partir de um relatório como esse, aqui, pivotar ele, né? Fazer uma análise agrupada, por exemplo, análise dos status, a duração deles, se arrasta para cá. Então você já tem uma análise bastante simples aqui, né? Que seria o Pareto, né, dos status. Você já tem essas informações. E agora você quer avaliar isso aqui por recurso, né? Que era aquela visão que eu estava tendo lá. Então tá aqui. Agora eu estou olhando para cada um dos recursos essa análise de status. Você pode salvar isso aqui como uma visão de relatório. Aqui eu já tenho algumas salvas, né? Aquela que eu estava olhando lá era análise. Deixa eu ver o nome que eu salvei. Análise status, né? Por máquina. Então aqui é o status por máquina. Eu acho que eu abri essa tela antes, só não atualizei ela. E aqui, ó, status por máquina. É esse relatório. Então você pode salvar essa visão para acessar quando precisar, tá? Outros relatórios que a gente também tem a parte de performance, que eu consigo avaliar, então, por período, para cada uma das ordens de produção, por exemplo, aqui, né? Para a ordem 757, a operação 20, né?
já foram fabricadas 98 peças das 1.000 planejadas. Eu tenho o tempo planejado para fabricar, proporcionar essas 98 peças, era 2 horas e 27. Ele fabricou em 2 horas e 35, tendo uma pequena perda de performance para esse item, tá? E a parte de qualidade também. Todos os registros que foram registrados pelo operador vão ficando aqui, já identificado a nível de ordem, de qual é o produto, quais foram os motivos de não conformidade, quantidades e o tempo proporcional que foi perdido, né, em função desses refugos. Tá? Então aqui uma análise bastante, né, a gente tem a gente chama de pilares de dados, né, para cada um dos pilares do AE, e também permite você criar suas visões aqui para facilitar essa análise. Também no nosso roadmap está previsto transformar todas essas análises também em gráficos personalizados para os clientes.